Boa noite, a paz do Senhor, que Deus continua poderosamente nos abençoando e como bom pastor guiando a sua igreja e as suas ovelhas. Que a paz do Senhor reina sobre a sua casa, sua família, em nome de Jesus Cristo. Esse é o desejo da nossa alma, essa é a vontade do Senhor, que todos possamos viver em paz, na paz de Cristo, na paz do Senhor, a paz que excede todo o entendimento, em meio às lutas, os medos e as incertezas. A paz do Senhor vem para nos levar a uma confiança e um exercício da nossa fé naquele que está no controle de todas as coisas. Quero aqui, dentro dessa oportunidade, compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração e ministrar da parte de Deus às nossas vidas a palavra do Senhor. Você que está aí do outro lado e nos acompanha, nós vamos ler o texto que está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo de número 4. Bendito seja o nome do Senhor. Verso de número 35 está escrito assim: bendito seja o Senhor e a sua palavra. Verso 35 do capítulo de número 4. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e haviam também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, ou grande tempestade, e subindo as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Bendito seja o nome do Senhor. Bem amados, nós vemos aqui um momento no ministério de Jesus. Marcos registra esse momento, como também Mateus, no capítulo 8, e Lucas, também no capítulo 8, registra esse mesmo momento. Jesus está em sua missão, pregando o Evangelho, ele mesmo falando sobre a sua pessoa e sobre a sua missão. Ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim, para pregoar o ano aceitável ao Senhor, para libertar os cativos, para libertar os oprimidos, para trazer salvação, cura e libertação. Jesus, ele vem pregar as boas novas do reino, um novo tempo,
um novo estilo de vida, um novo momento para aqueles que estavam oprimidos pela operação do mal, do engano. A Bíblia nos diz que Jesus começa a percorrer muitas aldeias, percorrer muitas cidades. Aonde Jesus chegava, tinha cura. Aonde Jesus chegava, tinha libertação. Aonde Jesus chegava, a opressão, o medo ia embora, porque aonde ele estava, tinha paz, tinha louvor, tinha adoração, tinha renovo. Aonde Jesus chegava, histórias de pessoas eram mudadas, história de famílias eram mudadas. As casas aonde Jesus chegava, o mal batia em retirada. Onde existia morte, passava a ter vida. Aonde tinha corrupção e engano, passava a ter paz, alegria. Essa é a vontade de Jesus. A Bíblia aqui vai nos dizer que Jesus estava pregando e à tarde chega. As multidões passaram o dia ouvindo Jesus falar a respeito do reino de Deus. Durante o dia todo, Jesus ensinava e as pessoas da circunvizinhança traziam seus enfermos, trazia os seus doentes até Jesus. A Bíblia nos diz que da parte da manhã até a tarde, Jesus está curando todos que vinham até Ele, e Ele ensinando a respeito da vontade de Deus. A Bíblia nos diz que a tarde chega e Jesus despede as multidões. Dá para entender que não só a multidão, mas Jesus e seus discípulos, no final de uma tarde, de um dia de trabalho, de um dia de percorrer as casas, visitar, de curar, de ensinar, é notório que vem um cansaço. Mas a Bíblia nos diz que Jesus, despedindo as multidões, Ele olha para os seus discípulos e viram: pega o barco, entra nele e vamos passar por outro lado. Eu até imagino os discípulos olhando para o mestre, dizendo: mestre, mas nós não vamos descansar, mas nós não vamos repousar como a multidão que o Senhor as dispensou para que possais descansar. Jesus olha para os seus discípulos e diz: entra no barco, vamos para o outro lado. Ou seja, a caminhada não acabou, ainda não é tempo de descansar. Quero aqui abrir um parênteses para dizer a nós, a igreja do Senhor, que muitas vezes as labutas da vida, muitas vezes as decepções, o próprio serviço eclesiástico nos leva a cansaço. Muitas pessoas estão cansadas, cansadas de alma, cansadas de serviço, cansadas da situação, mas a palavra de Jesus para os seus servos é: entra no barco e vão para o outro lado. Ou seja, a jornada não acabou, não é um fim, não é o momento de pararmos, não é o momento de ficarmos acomodados. Pelo contrário, tem uma caminhada ainda, tem uma jornada ainda, tem uma missão a se cumprir. Então ele olha para os seus discípulos e diz: entra no barco, porque vamos continuar a fazer aquilo a qual Deus nos chamou para fazer. Entra no barco. A Bíblia nos diz que eles entraram. Olha para você ver, parece que Jesus
está de maneira proposital levando os discípulos para um tempo de aprendizagem. Por que eu entendo isso? Porque o texto tanto de Marcos, quanto de Lucas, quanto de Mateus, está se referindo a um tempo cronológico do início do ministério de Jesus. Quando você volta algumas páginas antes do acontecimento, você vê Jesus escolhendo 12 discípulos para que possais andar com Ele, 12 apóstolos para que possais estar com Ele. A Bíblia vai nos mostrar, os evangelhos sinóticos vão nos mostrar que durante 3 anos aproximadamente, Jesus vai ensinar os seus discípulos com um propósito de continuar a obra a qual Jesus iniciou. E qual é? Levar a mensagem do reino a toda a face da terra. Jesus, quando se ascende aos céus após sua ressurreição, ele delega essa responsabilidade: ficar em Jerusalém, até do alto ser revestido de poder, e ser-me-ei testemunha, Jerusalém, Judeia, até os confins da terra. Durante 3 anos e meio, Jesus está preparando os seus discípulos para levar essa mensagem em meio às lutas, em meio aos desafios, em meio às tribulações. Nunca houve um tempo fácil para se pregar o verdadeiro evangelho. Nunca houve um ambiente tranquilo para se pregar o verdadeiro evangelho. Durante os 2000 anos da igreja, pregar o evangelho sempre foi um desafio, mas glória a Deus pelo dono da obra, que mantém a sua igreja de pé. Mas entenda que a vontade do Senhor para nossas vidas é que nós nos tornemos abençoadores, que nós nos tornemos homens e mulheres de fé, homens e mulheres de esperança, homens e mulheres que propagam as boas novas de paz. Ou seja, em um mundo de caos, em um mundo de epidemia, em um mundo de doença, a igreja se levanta para falar de cura, para falar de libertação, para falar de paz, para falar que Deus sempre tem o melhor para o seu povo, aqui e na eternidade, aqui na terra como no céu. A vontade do Senhor se cumpre, e para isso Deus vai provar os seus servos. Deus muitas vezes permite que nós passamos por tribulações para que nós possamos lembrar da esperança. Muitas vezes os problemas e o sofrimento nos leva a lembrarmos da verdadeira esperança de Deus para o seu povo, para a sua igreja. A Bíblia nos diz que os discípulos entram no barco e Jesus vai para a polpa do barco repousar. E a Bíblia vai nos falar que em determinado momento da jornada, eles passam a viver um momento de tribulação. A Bíblia nos diz, pastor Alcides, a Bíblia nos diz, irmãos que estão aqui e do outro lado na rede, que um temporal sobrevém sobre o barco. A Bíblia vai nos falar que o vento se assopra, o mar se agita, as ondas se formam e elas começam a encher o barco. Entenda que neste momento, quando o barco era cheio de água, os discípulos de Jesus ficaram apavorados. O medo abateu sobre esses homens. Mas eu preciso aqui levantar um ponto. Esses homens que estavam com medo da tempestade, esses homens que estavam com medo da água, do vento, do mar, eram homens que eram experimentados
no ofício do mar, da pesca e do barco. Para mim, para você, talvez isso seja novidade. Para quem nunca andou de barco ou foi para uma pescaria em alto mar, qualquer coisa espanta. Esses homens não. Pedro, João, André e Tiago eram homens que nasceram dentro de barcos. Eles viviam, cresceram, convivendo com o mar, com a rede, com a pesca, com os agitos da água. Provavelmente não era a primeira vez que eles estão enfrentando uma tempestade, mas eles entenderam que essa tempestade não era como as outras. Esses homens que já viveram várias tempestades na vida, eles estavam vivendo agora um momento a qual eles temeram a própria vida. Eles ficaram com medo, porque eles entenderam que aquilo saiu do controle deles. Eles entenderam que agora o barco que estava levando eles para o outro lado estava sem controle, e a qualquer momento aquele barco ia naufragar. Eles perderam o controle da situação. E quantas vezes, irmão Natanael, quantas vezes, ouvintes, durante a nossa vida, nós perdemos o controle. Situações vêm em nós, situação vem dentro da nossa casa, ou financeira, ou de saúde, ou de confusões dentro de relacionamentos entre pai e filho, entre os cônjuges dentro da casa, dentro da família, a qual perdemos o controle, a qual muitas casas nesse momento, muitas mães não sabem mais o que fazer, muitos pais não sabem mais o que fazer, muito casal dentro do conflito de relacionamento não sabe mais o que fazer para restaurar a confiança, para restaurar o amor, para restaurar a fidelidade, para restaurar um relacionamento. Dentro desse contexto, a tempestade muitas vezes vem dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, para nos tirar o controle da situação. E é isso que esses discípulos estão vivendo, até o ponto deles olharem e virarem e falarem: vamos, acorda o mestre. E eles vão, acorda Jesus. E a palavra que eles falam para Jesus é palavras que muitas vezes eu ou você, em algum momento da nossa vida, já falou em oração, já falou em meio aos desesperos. Qual é? Jesus, o Senhor não importa que nós estamos perecendo. Olha para você ver. Quantos de nós já bateu esse sentimento de achar que Deus não importa conosco, de Deus ignorar o que nós estamos passando? Quantas vezes nós nos encontramos sozinhos e solitários? E a pergunta que o nosso coração nos dá é essa: Jesus nos desamparou? Deus não está olhando por mim? Quantas vezes nós nos buscamos em oração, diante de lágrimas, diante do clamor, de conflitos que nós vivemos, e tem aquela sensação que Deus não está presente, que Ele não está importando? Os discípulos olham para Jesus: Jesus, o barco está afundando, perdemos o controle, a água está enchendo o barco, o vento está grande, e parece que o Senhor não importa com a gente. Nós estamos perecendo, nós estamos indo de mal a pior, e parece que o Senhor não está nem aí para nós. E a Bíblia nos diz que diante disso, Jesus levanta, Ele repreende o mar, repreende o vento, e a Bíblia nos diz que houve bonança, o mar se acalmou, as ondas se abaixaram, o vento parou e veio tranquilidade. E a Bíblia nos diz que Jesus olha para aqueles discípulos e diz: homens de pouca fé. E quando Jesus olha para eles e fala: vocês parece que estão tímidos, vocês estão com pouca fé, ainda não têm essa fé.
E a Bíblia nos diz que os discípulos olharam um para o outro, admirados, espantados, e disseram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Esses discípulos estavam agora experimentando, em meio às lutas e às tribulações, o Jesus que está no controle do barco, o Jesus que estava no controle da situação. Parece que Jesus estava permitindo aquelas coisas para ensinar aos seus discípulos. E é no meio das lutas da nossa vida, pastor Roberto, que nós nos encontramos nas maiores escolas da vida. E o professor se chama Jesus, que em meio aos ventos que assolam a nossa vida, que em meio aos mares agitados da nossa vida, Jesus se levanta em meio às lutas que passamos, para nos ensinar que ainda Ele está no controle de todas as coisas, para nos ensinar que a palavra que Ele liberou sobre a minha vida e sobre a sua vida ainda está de pé. E qual é? Vai chegar do outro lado, vamos atravessar do outro lado, e não tem vento que vai impedir que as promessas de Deus se cumprem na tua vida. Não há barco cheio de água que vai naufragar enquanto Jesus estiver no meio dele, dentro dele. E eles disseram e reconheceram: quem é este? Este é o pão da vida, pastor Roberto, que nos sustenta. Quem é este? Este é a luz do mundo que reflete em meio à escuridão. Quem é esse? Esse é a porta das ovelhas, a qual Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem é esse Jesus do barco, pastor Luciano? Esse é o Jesus que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que esteja morto, aquele que crê ressuscitará. Quem é esse, meu irmão, minha irmã, que está do outro lado? Ele é o Jesus, Ele é a videira verdadeira, Ele é o bom pastor, Ele é o Jesus que nos garante a vitória, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Confia nele, confia em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o que rege, o que guia, o que direciona o nosso barco. Não há vento, não há luta, não há tempestade que pode impedir de Jesus fazer aquilo que Ele deseja na minha e na sua vida. E o que é? Reinar sobre nós, reinar na nossa casa, reinar na nossa família. Ele quer estar no controle do meu barco, do seu barco, da minha casa e da sua casa. Estamos em Cristo, estamos bem, e tudo vai passar, e a bonança vai chegar, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando tu e a tua casa, para a glória do Senhor.